Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro, é inevitável hoje colocar-lhe uma questão sobre um assunto que ao longo do fim de semana preocupou muitas pessoas e que tem a ver com a documentação do PRR. Nós sabemos que é o Ministro Nelson de Sousa que tem a coordenação do PRR em Portugal, mas o responsável pela imagem externa de Portugal e por as negociações com a União Europeia em nome do Estado português é o Sr. Ministro. E, sobretudo, numa altura em que o Governo procura, ao máximo, dar a entender às pessoas que têm uma preocupação com a transparência, numa altura em que o Governo até apresenta um portal sobre a transparência, num período em que as pessoas cada vez mais, isto é um fator contínuo e um processo contínuo, exigem cada vez mais acesso à documentação e o acesso livre aos dados e à informação, o Governo resolveu apresentar uma versão do PRR a Bruxelas e uma síntese aos portugueses. E, Sr. Ministro, eu recordo-lhe, se o Sr. Ministro não sabe, eu recordo-lhe que o PSD apresentou um projeto de resolução nesta Assembleia da República sobre o PRR que tinha 3 grandes propostas. A primeira era a criação de uma plataforma online onde estivessem demonstrados todas as decisões tomadas sobre o PRR, os subsídios e os apoios atribuídos. Outra era a presença de forma trimestral, tal como um relatório trimestral, sobre a execução do PRR. E uma terceira, não menos importante, era o Parlamento ter acesso à documentação e às informações da negociação de Portugal, do Governo português, com a Comissão Europeia no âmbito do PRR. Nós queríamos saber quais são as propostas que o Governo tinha apresentado, quais foram as rejeitadas, toda a informação do processo negocial. E, Sr. Ministro, e sabe porquê? Por uma razão muito simples. Porque nós estaremos ao lado do Governo na execução deste PRR, apesar de discordarmos de grande parte das medidas. O PSD será solidário na sua execução, mas não a qualquer preço. Porque nós queremos saber quais são as opções que o Governo não quis fazer e quais são as opções que a Comissão Europeia impediu o Governo de fazer. Porque só com todas as cartas na mesa é que nós podemos, por um lado, escrutinar o que está a ser feito e, por outro lado, criticar ou apoiar aquilo que está a ser feito. E, Sr. Ministro, há aqui um precedente muito grave. É o que nos faz desconfiar deste Governo recorrentemente. O Governo, quando apresentou o seu primeiro Orçamento de Estado a Bruxelas, o Governo de Geringonça, nós não nos esquecemos que o primeiro Orçamento levou um sinal negativo da Comissão Europeia e depois o Governo escondeu dos portugueses o tal plano B de medidas adicionais que iria tomar e que nunca apresentou aos portugueses num conjunto. E escondeu isso dos portugueses. E depois todos conhecemos as cativações em excesso, as novas taxinhas que apareceram, ou seja, houve um plano para concretizar aquele orçamento que o Governo nunca assumiu com os portugueses e muito menos com o Parlamento. Como também sabemos que a execução dos orçamentos dos vossos governos têm sido todas bastante baixas face àquilo que é o orçamentado. E, portanto, Sr. Ministro, como é que o Governo explica que numa fase como esta, tanto escrutínio público e tanto discurso do Governo sobre a transparência, o Governo faça uma operação destas que, felizmente, depois de denunciado pelos jornais e questionado pelo grupo parlamentar do PSD, teve o bom senso de vir apresentar. E a segunda questão, Sr. Ministro, é, como nós tínhamos dito, e tínhamos razão, o caso do Procurador Europeu é, de facto, um embaraço para Portugal. E o maior embaraço foi quando, ainda esta semana, o Parlamento Europeu veio dar razão às acusações que todos os partidos da oposição lhe fizeram, que, afinal, não foi uma campanha internacional. Porque ontem votaram ao lado dos deputados do PSD todos os deputados do Partido Socialista. Todos os deputados do Partido Socialista, por exemplo, português e europeu, votaram a favor de um relatório que, entre outras coisas, censurava de forma bastante clara o governo português pela conduta que teve no processo de escolha do Procurador Europeu, em particular de não ter seguido a recomendação da Comissão Europeia, aquela que foi feita, e, sobretudo, de ter ocultado do Parlamento Europeu e já agora do Parlamento Nacional documentos e informações que até já foram disponibilizadas a algumas ONGs por decisão da CADA. Sr. Ministro, não foi uma cabala internacional, foi sim uma ação vergonhosa, lamentável do seu Governo.